Que você é bem-vindo. Tivemos nessa semana um feriadão no meio da semana, um feriado um tanto quanto bom, sempre é bom ter um feriado, e principalmente quando é um feriado de Natal. Mas essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês algo ainda falando do Natal, para que possamos ter uma compreensão mais clara, mais vívida, mais verdadeira do que isso representa na minha, na sua, nas nossas vidas. Qual era o projeto de Deus quando enviou o seu Filho Jesus? Para isso eu queria ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. É o terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. E é um dos textos mais conhecidos a respeito do Natal, da natividade, do nascimento de Cristo. Vamos ler do verso 1 de Lucas, capítulo 2, até o verso 20. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Provavelmente você deve ter recebido, eu recebi acho que uns 3 ou 4 cartões de Natal de empresas prestadoras de serviços, mensagens na minha caixa de e-mails, de tudo que é lugar que eu comprei, aí eles me mandaram uma mensagem de Natal, e muitos deles citavam esse versículo 14, que diz: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Aproveitando o feriado que tivemos, eu e a minha família resolvemos assistir um filme que está no cinema, Êxodos, Deuses e Reis. É a história de Moisés contada por Hollywood. Um filme que dura 150 minutos, 2 horas e meia, uma superprodução. Fazia tempo que eu não assistia um filme assim, épico, que a produção dele fosse tão grandiosa, tão eloquente. Os cenários, os figurinos são de primeiro mundo. Mas enquanto eu estava ali assistindo aquele filme junto com a família, você, acredito, que conhece a Deus, que lê a Bíblia, sabe que aquela história é uma história real, verdadeira, que aconteceu.
Mas a maneira como a sociedade vê essa história de Moisés e tantas outras histórias, inclusive o Natal, é de um jeito um tanto quanto mitológico, como se fosse uma fábula. E queira ou não queira, eu e você estamos inseridos nesse mundo pós-moderno, aonde as certezas não existem mais, aonde tudo é muito relativo, onde é tudo muito baseado no que você sente, no que você acredita, nas impressões que você tem. E isso pode me levar você e a eu, a deixarmos de usufruir algo real nas nossas vidas. Acabamos de sair de um feriado, 25 de dezembro, que nós sabemos que não foi o dia que Cristo nasceu. Alguns cristãos estão até se tornando chatos de galocha, porque eles, além de não quererem celebrar o Natal no dia 25, ficam bravos com quem celebra o Natal. Mas a grande questão é que eu e você sabemos que não foi 25 de dezembro, que não tem nada a ver com a arvorezinha de Natal, que não tem nada a ver com isso, com aquilo outro, mas uma coisa a gente sabe: Cristo nasceu. E é isso que eu quero falar com você essa noite, que eu e você precisamos perceber que esse foi um dia real. É um dia real. O texto que lemos diz: é que hoje vos nasceu. Hoje foi um dia verdadeiro, um dia na história. Isso é tão verdade que nós precisamos nos conscientizar disso. Não é algo mitológico, não é algo imaginário, mas um dia verdadeiro. E tão verdadeiro que a Bíblia diz: no dia em que César Augusto era imperador de Roma e que Quirino era o governador da Síria. Se fosse hoje, talvez diriam no dia em que Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, que Dilma Rousseff foi reeleita para mais 4 anos no Brasil, que Jairo Jória é prefeito de Canoas. É um dia real. E não apenas foi um dia real, mas esse dia foi planejado na eternidade, antes mesmo que o mundo existisse. A Bíblia nos diz que todo o universo, toda a criação de Deus foi criada, foi feita de uma forma gloriosa, sublime, para convergir para esse dia. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, não é mais uma historinha que se conta para os nossos filhos. Não é mais uma coisinha bonitinha, engraçadinha, um reizinho, uma mulherzinha caminhando num jumentinho grávida, não achou lugar, nasceu numa manjedoura, uma criancinha. Não, é um fato. A Bíblia chega a dizer em Gálatas 4:4 que, vindo a plenitude do tempo, quando todas as coisas chegaram no seu alvo, naquilo que Deus havia pré-estabelecido, quando todas as variáveis, quando todas as circunstâncias se concretizaram, Cristo se manifestou nascendo de uma mulher. Então o Natal não é apenas um feriado legal para a gente ter, para tomar uma ceia, participar de uma ceia com a família, trocarmos presente, mas algo que aconteceu em um dia real, um dia perfeito, um dia estabelecido, nomeado por Deus na história da humanidade. E isso aconteceu em uma cidade real, uma cidade verdadeira, na cidade de Davi. Não foi em Nárnia, não foi na Terra-média, não foi em Walt Whitfield,
Porto Real. Não foi uma cidade imaginária, não foi uma galáxia distante, foi uma cidade que, se você fosse em linha reta, eu medi no Google, dá 11.500 quilômetros aproximadamente de Canoas. Não tem linha reta, então você vai ter que pegar um avião e vai andar mais. Mas se você saísse daqui, num aviãozinho seu que desce para viajar 11.000 quilômetros, em linha reta você desceria em Belém. Por isso que o profeta Miqueias diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, mas de ti sairá o que há de reinar, e cujas origens são desde os tempos antigos. Gente, foi em um dia real, em um dia verdadeiro, em uma cidade como Canoas, em uma cidade como Esteio, como Guaíba, menor, um povoado, um vilarejo, mas uma cidade real. Não é uma história, não é uma fábula, não é algo imaginário, como alguns pensam que alguns homens sentaram e escreveram essa história, inventaram essa história para iludir, para ludibriar. Não. Aconteceu em um dia real, numa cidade real. E o texto nos diz que ali surgiu o Salvador, o Messias, o Senhor. Se você já pecou contra Deus, você precisa de um Salvador. Quem aqui poderia levantar a mão e dizer que nunca pecou contra Deus? Quem de nós, pelo menos em pensamento, já não pensamos bobagens, desejamos bobagens, maquinamos bobagens, planejamos bobagens? As pessoas têm em média 3.000 pensamentos por dia. Uns pensam bem mais do que isso. Se cada 3.000, só 10 fossem pensamentos ruins, quando você torce para aquele cara quebrar a cara, quando você torce para aquela perua se estrepatona lá, e as mulheres não gostam de pensar mal de outras mulheres, isso não, quase não tem esses pensamentos. Jesus, já seria um pecado. A Bíblia diz que se você desejar, você no seu coração chamar o seu irmão de tolô, você já é réu do inferno. Cruz credo. O inferno estaria cheio. Não sei como é que está, nem quero saber. Mas Deus está dizendo que se eu e você pecamos contra Deus, precisamos de um Salvador. Porque somente Deus pode perdoar pecados contra Deus. Então Cristo é o Salvador, Ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido, que é a mesma palavra Messias. Vocês hoje sabem o que é Messias baseado nos filmes de Hollywood, porque vira e mexe nos filmes de Hollywood existe um Messias. Eu me lembro que na série aquela Matrix, o Neo, aquele, era um Messias, era um cara que ia surgir, era um ungido, era um escolhido que haveria de livrar a sociedade. Mad Max e tantas outras coisas, em tudo que é lugar que você vai ver existe um Messias, alguém que recebe uma incumbência especial, uma dádiva, alguém que é ungido, alguém que é especial. E o texto nos diz que esse é o Cristo. Ele recebeu sobre si a unção de Deus, e isso significa que nele, todas as promessas de Deus se realizam, são sim nas nossas vidas. Então Cristo veio não apenas para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, mas também para que as promessas de Deus, os sonhos de Deus, as esperanças de Deus se concretizem nas nossas vidas. Então ele nasceu ali o Salvador, nasceu o Cristo, e eles complementam dizendo: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o governante, Ele é o soberano, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Senhor de todo o universo. Essa é a totalidade do Natal. Essa é a realidade que Deus quer que eu e você vivenciamos. Porque aconteceu em um dia na história de verdade. Muitas coisas da história hoje você até pode questionar.
Você pode até duvidar de alguns acontecimentos e algumas leituras que vocês fazem, mas a grande verdade é que um dia na história real Cristo nasceu, a ponto de que hoje nós estamos no dia 28 de dezembro de 2014, porque Ele marcou a história de tal forma, com tal intensidade, que a história é escrita antes e depois de Cristo. Foi um dia real em um mundo real. Não é algo imaginário. Ele tocou a vida de pessoas de carne e osso como eu e como você, com as mesmas mazelas, com os mesmos temores, com as mesmas alegrias, com as mesmas contradições. E Ele veio para tirar as nossas culpas. Ele veio como Salvador. Ele veio como Cristo para cumprir todas as nossas esperanças, para nos dar esperança em relação à nossa perspectiva de vida. Nele nós encontramos o que nos salva, o que nos dá esperança e que nos protege, porque Ele é o Senhor, aquele que pode derrotar todos os nossos inimigos, aquele que derrota tudo o que se levanta, que nos protege e nos faz seguros e satisfeitos. Essa é a realidade do Natal. Talvez você perguntasse, mas e por que Deus? Qual o propósito, qual a razão, qual a finalidade de o Natal ter se manifestado dessa forma? Os anjos nos dizem quais foram as razões. Eles colocam duas razões. A primeira, no verso 10, nós percebemos que um anjo apareceu. Apareceu subitamente um anjo e trouxe a notícia a eles, que eles encontrariam um menino. No verso 13, nós percebemos que um anjo vem e traz uma notícia. Mas no verso 13, depois da notícia ser dada, para responder, para, vamos assim, corresponder a essa grande notícia, não era mais suficiente apenas um anjo, mas o texto nos diz que uma milícia celestial, um exército de anjos se manifestou, apareceu subitamente com um anjo e disse: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Essa boa nova, essa notícia feliz de que Deus, na plenitude dos tempos, em um dia perfeito que Ele estabeleceu, que Ele veio sobre a terra se manifestando, foi proclamada por um anjo, mas celebrada por uma milícia celestial. Por quê? Porque Deus está nos mostrando, Deus está se revelando a sua glória, a glória de Deus. A primeira razão pela qual é a glória de Deus se revelando sobre a história da humanidade. Gente, existem pessoas que querem ver sinais para crer. Existem pessoas que querem ver milagres para crer. Existem pessoas que estão esperando que Deus se revele a eles de uma maneira ímpar, de uma maneira sobrenatural. Mas a maior revelação da glória de Deus foi o próprio Deus se fazer carne, o próprio Deus se prender às nossas limitações, o próprio Deus tolher-se da sua divindade, da sua figura divina e se conformar a uma figura humana. Essa é a maior revelação da glória de Deus. Deus se revela a mim e a você de uma maneira fenomenal, de uma maneira tremenda e poderosa, quando Ele encarna como homem. O Deus que criou todas as coisas, sentindo fome, frio, calor, talvez teve cólicas como qualquer criança teve, talvez teve dor de barriga, talvez pegou sarampo, eu não sei, mas Deus se revela a nós, assumindo a forma de homem. E o texto nos diz que a razão de Deus ter vindo foi para que a glória de Deus se manifestasse e para que nós pudéssemos experimentar a paz que Ele traz.
a paz que Ele trouxe. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É interessante a gente observar, porque num mundo onde a paz não é uma realidade, em um mundo onde nunca se fez tantas guerras, em um mundo onde nunca houve tantos conflitos, num mundo onde nunca se vendeu tantos remédios para angústia, medo, ansiedade, em um mundo onde as pessoas usufruem da mais alta tecnologia e se sentem cada vez mais só angustiadas, parece ser uma redundância dizer que Deus em Cristo trouxe paz. Mas é preciso que eu e você observamos um ponto central aqui. O texto nos diz que Deus oferece paz para todos. Mas é preciso perceber que só as pessoas que recebem a Cristo usufruem dessa paz. A melhor tradução, a melhor versão para esse texto seria paz na terra aos homens em quem Deus é satisfeito, se satisfazem em Deus. É isso que Deus está querendo dizer a mim e a você. Ele veio para que tenhamos paz. Mas essa paz só se manifesta naquelas pessoas que percebem, que discernem que Cristo é o Deus da paz. Isso é tão verdade que Jesus Cristo, quando envia os seus discípulos 2 a 2 para anunciar, para pregar o Evangelho, ele diz uma coisa interessante aos seus discípulos. Está registrado em Lucas capítulo 10, o verso 5 e o verso 6. Ele diz: vocês vão pregando o Evangelho em todos os lugares. Em qualquer casa que vocês entrem, a primeira coisa que vocês devem dizer é: a paz esteja nesta casa. Jesus disse: eu quero que vocês vão, preguem, e quando alguém abrir a casa para vocês, quando alguém receber vocês, vocês digam: a paz esteja sobre essa casa. Observem que a oferta da paz é para todas as casas que ele entrasse. Mas observem que Jesus continua dizendo: esse ser, como o David acabou de falar, existem algumas promessas que são condicionais. Existem algumas promessas que exigem uma satisfação de uma condição. Existe um pré-requisito para se usufruí-la. E a paz é assim. Jesus disse: vocês vão entrar na casa e vão dizer: a paz esteja sobre essa casa. E se um filho da paz estiver ali, disse Jesus, e se naquela casa estiver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. E se não existir, e se não houver um filho da paz, ela voltará para vocês. O que Deus está querendo dizer? Gente, há 2000 anos atrás, aproximadamente, Deus se revelou em um dia real, em uma cidade verdadeira, na plenitude dos tempos, e ofereceu a paz a todos. Mas infelizmente muitos, até hoje, não consideram, não usufruem, não experimentam dessa realidade. Por quê? Porque a paz de Deus é oferecida, mas somente aqueles que se colocam diante desse Deus, aceitando-o, recebem, se tornam filhos da paz. Você recebe o fazedor da paz. Como eu sei que eu sou um filho da paz? Quando eu confio, quando eu recebo a Jesus no meu coração, daí eu usufruo da sua paz. Deus quer que eu e você obtenhamos essa paz. Para isso Ele enviou Jesus. Ele quer que eu e você desfrutemos dessa paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo, com a nossa alma, paz com outras pessoas. E aqui eu preciso dizer a você que paz não é apenas a ausência de conflitos. Algumas pessoas pensam que paz é simplesmente nunca ter problema nenhum, nunca ter conflito nenhum. Não. Deus não está dizendo que paz é você ter ausência de conflito, você ter ausência de animosidade, dificuldades. Não é você viver uma vida tranquila e alegre a vida toda. Não, não é isso que Deus está dizendo. E não é que você tenha a maior riqueza em você saber se relacionar, se comunicar entre pessoas, interpessoal, você ser uma pessoa, vamos dizer assim, que se dá com todo mundo.
Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a paz que Ele revela, que Ele se dá a nós, é uma paz que vai além. Não é à toa que o nosso Deus é chamado no Novo Testamento 5 vezes como Deus da paz. O próprio Cristo disse: eu vou dar a vocês a paz que o mundo não pode dar. E Paulo testifica dizendo que o próprio Cristo é a nossa paz. Mas para que isso se concretize na sua vida, para que isso se concretize na minha vida, nas nossas vidas, nós precisamos entender uma coisa: nunca, eu posso usar essa palavra nunca, porque essa palavra nunca é nunca. Nunca você vai usufruir a paz de Deus desassociado do Deus. Você nunca vai usufruir a paz de Deus separada do próprio Deus, do próprio Cristo. É impossível. Se eu e você quisermos ter paz na nossa vida, nós precisamos deixar Deus governar a nossa vida. Porque Ele veio como Salvador, Ele veio como Messias e Ele veio como o Senhor. O propósito de Deus não é lhe dar paz separada dele. Mas sabe o que acontece? Existem muitos cristãos que querem a paz de Deus na sua vida, mas querem dissociá-la da presença de Deus. Existem pessoas que vivem vivendo uma vida financeiramente atribulada. Eles estão toda a vida correndo atrás da máquina. Eles estão toda a vida ansiosos, preocupados. Estão toda a vida com medo de perder o que têm. Estão com toda a vida desejo de ter mais. Por quê? Porque Deus não é Senhor na sua vida financeira. Existem pessoas que os seus relacionamentos com seus filhos é um Deus nos acuda. Pais e filhos que não se entendem, não se compreendem hoje, os adolescentes. Os pais estão clamando, nos procuram aqui quase todas as semanas, dizendo: me ajude, porque a minha casa é um tumulto, existe falta de paz. Mas você vai ver por quê? Porque os pais não deixam Jesus governar no seu relacionamento pais e filhos. Maridos e mulheres que a sua vida não é uma vida de prazer, de plenitude, de se complementar um ao outro, é uma vida de suportar um ao outro. Inclusive, só existe paz quando o outro está longe, trabalhando ou viajando. Oh, que bom! Foi para o retiro de senhoras, eu fiquei 3 dias sozinho. Isso não acontece aqui na Filadélfia. Por quê? Porque não deixam Cristo governar essa área das suas vidas. Eles querem estabelecer o que é o certo e o errado, a forma como lidar, a forma como tratar, a forma como fazer. Eles querem administrar. E eu digo a vocês que é impossível você usufruir paz quando você desassocia a glória de Deus na sua vida. Quando você não percebe, não permite que Deus seja Senhor na sua vida. A chave para ter a paz é você manter Deus glorificado em todas as áreas da sua vida. E daí você vai usufruir paz. E nos relacionamentos interpessoais, o que mais se manifesta é o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso jeito, a minha opinião, o que eu penso. E daí Jesus não é Senhor. Daí Jesus não é Deus. E daí não existe paz. Por isso que tem muito crente levando chumbo grosso. Tem crente que é aconselhado por gente que não conhece a Jesus. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, que aconselham casais crentes, que exortam casais crentes. Por quê? Cristo ainda não nasceu, ainda não é Senhor nessa hora da sua vida. Por isso, Deus está dizendo a mim e a você que a chave para termos paz é mantermos juntos a glória de Deus
Deus ser glorificado, então vamos usufruir a paz. E o que mantém essas duas coisas juntas? O que mantém essas duas coisas é quando eu decido verdadeiramente acreditar, confiar nas promessas de Deus através de Jesus. Que assim como num dia real, em uma cidade real e verdadeira, isso pode acontecer na minha vida. Isso pode acontecer lá na rua José Veríssimo 113, na casa do Gilberto. Assim como um dia aconteceu na minha vida, eu morava na Uruguai, em 1114, na São Luís, na cidade de Canoas. Essa é a realidade. Deus está querendo agir e intervir, e isso não é uma história, isso não é uma fábula, isso não é uma coisa que a gente confunde com tantas coisas que nos dizem que não tem efeito nenhum. Mas Deus quer trazer paz. E a paz dele se manifesta primeiramente nos dando paz com ele. A necessidade mais básica que eu e você temos é paz com Deus. Não adianta você ter paz com a sua esposa, não adianta você ter paz com seus filhos, não adianta você ter paz no seu ambiente de trabalho, não adianta você ter paz em todas as outras experiências de paz que você possa ter. Se você não tiver paz com Deus, você vai ter dificuldades, você vai viver uma vida aquém do que Deus quer para você. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 8 nos diz: justificados, pois, mediante a fé. Veja que a Bíblia diz que existe aqui uma ação, uma atitude, um ato de acreditar, de crer. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso significa que quando Deus olha para aquele que crê, quando Deus olha para alguém que verdadeiramente confia nele, ele percebe que ele foi justificado por Cristo. Deus percebe em nós a justiça de Cristo. É isso que Deus está querendo dizer a mim e a você, que nós precisamos usufruir da paz com Deus. Quando eu era menino, o meu pai sempre foi um homem muito correto, muito honesto, muito, vamos dizer assim, amava os filhos, mas ele era muito, vamos dizer assim, correto. Ele dizia: filho, mentir apanha 2 vezes, então não minta. Se você fizer uma arte, você fizer uma coisa, não esconda. E se você falar, o pai não vai, mas se tentar enrolar o pai, você apanha e apanha dobrado. E meu pai não tinha a lei da palmada, então ele não dava de tapa em nós. Meu pai nunca bateu em nós, mas ele pegava a cinta e dava uma surra de cinta. Mas era bom, funcionou. E eu me lembro que um dia eu e meu irmão ficamos em casa e meus pais foram para o culto. E nós tínhamos atrás da geladeira, assim, pendurado na parede, um calendário. Antigamente tinha uns calendários que tinham do lado um termômetro para medir a temperatura e do lado uns papelzinhos assim que você mudava conforme o dia você ia mudando. E eu não sei como eu descobri que se você pegasse um palito de fósforo e botasse assim na parte de baixo do termômetro, aquele negócio fazia... tirava, baixava. E eu achei legal aquilo, eu disse assim, pá, eu sempre tive assim uma tendência a ser meio inventor, cientista, eu já estava pensando em alguma coisa. Chamei o meu irmão para mostrar o que eu tinha descoberto. Peguei o fósforo, acendi e o negócio subiu, foi lá em cima. E eu resolvi fazer mais uma vez e deixei tempo demais e o negócio explodiu. Saltou pedaço de vidro e aquele mercúrio para tudo que é lado. E agora? Eu disse para o meu irmão, não fala nada. Fiquei nas mãos do meu irmão, refém dele. E esse calendário ficava na sala de jantar, onde nós fazíamos as nossas refeições. E eu digo para vocês que muitas vezes eu sentava ali e eu olhava para aquele coisa e ele estava quebrado e os meus pais não tinham percebido. A comida era boa, a conversa era legal, mas quando meu pai fazia assim, eu disse, ele vai ver.
A minha mãe ia pegar uma coisa na geladeira, eu disse, agora ela enxerga. Eu não tinha paz. Quando você não tem paz com Deus, você pode estar de volta de uma mesa legal, bem acompanhado, você pode ter as melhores companhias, você pode ter as melhores refeições, você pode ter tudo o que é de bom, mas sempre vai existir em você uma insegurança, um medo. Isso sempre vai fazer com que você perceba Deus como um juiz. O meu medo era que o pai descobrisse e ele me punisse, que ele me castigasse, que ele me desse uma surra de cinta. Porque eu, além de ter quebrado, eu escondi, eu omiti, eu tentei tapar aquilo que deveria ter sido confessado. Por isso que Cristo veio para nos salvar, nos perdoar e para que tenhamos paz com esse Deus. E hoje, quando você agora tem uma relação com Deus baseada em Cristo Jesus, todas as suas relações com Ele são relações para o bem. Você não vê-o mais como um juiz, como um verdugo, como alguém que quer quebrar a sua cara, alguém que quer lhe dar uma surra. Pelo contrário, Ele nunca será contra nós, mas Ele é por nós. Porque em Cristo Jesus, Deus veio restaurar esse relacionamento que estava quebrado. Ele veio e disse, tudo bem, você quebrou o termômetro, mas em meu filho, isso passa. No meu filho você tem uma nova oportunidade de viver a sua vida, você tem o perdão. Por isso nós não precisamos mais ter medo, não precisamos mais mesmo fugir da realidade de conviver com esse Deus. Deus quer que venhamos a usufruir da paz com Ele, mas não apenas a paz com Ele, mas a paz conosco mesmo. A grande verdade é que existe muitas vezes dentro de nós um conflito tão grande, existe dentro de nós uma ânsia, uma angústia, sentimentos de culpa, sentimentos de ansiedade, sentimento que tende a nos paralisar, ou muitas vezes a nos tornar-nos sem esperança para o nosso casamento, para a nossa vida profissional, para os nossos relacionamentos, para a nossa caminhada. Porque somos acometidos de conflitos internos. Se você leu o livro, ou se você assistiu o filme Os Miseráveis, de Victor Hugo, você sabe a história daquele homem, que durante toda a sua caminhada ele carregava algo mal resolvido que ele não contava para a sua filha. E a sua filha não entendia por que o seu pai tinha aquilo. Porque chegava a certos momentos na história do seu pai que eles tinham que sair, tinham que viajar, tinham que fugir, sair correndo, e o seu pai não queria que ela conhecesse ninguém, vivesse uma vida excluída, porque aquele homem carregava dentro de si uma culpa. Aquele homem carregava algo dentro de si que o corroía. Deus está dizendo a mim e a você que em Cristo Jesus Ele veio para que tivéssemos paz com Deus e paz conosco mesmo. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. O oposto de ansiedade é paz. Então ele está dizendo, não andem ansiosos, tenham paz. De que forma? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Em outras palavras, ele está dizendo, lancem todas as suas ansiedades, lancem todas as suas angústias, as suas culpas, os seus medos, as suas inseguranças diante de Deus. E ele complementa dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, o nosso coração e as nossas mentes estão constantemente sob ataque. Constantemente eu e você somos acometidos de sentimentos de culpas, de pensamentos, de preocupações, ameaças à nossa vida interior, o nosso coração, a nossa saúde emocional. As pessoas estão confusas, desorientadas, as pessoas estão cheias de incertezas, e isso tudo rouba a nossa paz. Mas Deus está querendo nos proteger.
Deus está querendo proteger o meu e o seu coração, as nossas mentes. É isso que Deus está dizendo. E Ele diz que em Cristo Jesus, Ele vai nos guardar de uma forma tal, que vai além da nossa compreensão. Nós mesmos vamos nos pegar olhando para nós e dizendo: como eu consigo viver essa realidade? Eu nunca imaginei que poderia passar por uma crise dessa, por um vale dessa, por uma circunstância dessa, superar esse trauma. Gente, eu conheço pessoas que conheceram a Cristo, que foram violentadas, abusadas fisicamente, emocionalmente, pessoas que sofreram tudo que você possa imaginar e hoje são pessoas saudáveis, mulheres e homens saudáveis, porque Deus protegeu o seu coração e a sua mente, e encontraram paz consigo mesmo, com as suas culpas, com seus medos, com as suas ansiedades, com as suas inseguranças, com seus traumas, com seus complexos, com as suas marcas, porque Cristo veio para que tenhamos paz. Paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com outras pessoas. Talvez essa seja a área que eu e você tenhamos menos controle, paz com outras pessoas. E isso é tão verdade que a Bíblia diz: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos, porque às vezes existem coisas que fogem do nosso controle. Para alguns, se reunir com a família para o Natal foi doloroso. Para alguns, foi difícil, porque existem alguns relacionamentos conturbados. Existem algumas coisas que feriram, machucaram, alguns não aceitam ele por causa disso, por causa daquilo, porque fez isso, porque fez aquilo, que isso, aquilo outro. Para muitos, é uma dor antiga, é algo que vem desde lá, quando ele teve a primeira consciência. Para outros, foi coisa que aconteceu semana passada, botou uma frase no Facebook e eu achei que era para mim, nós trocamos ideias e brigamos, no fim estamos aí de mau humor. Para alguns, eles até sabem o que devem fazer. Para alguns, eles estão tão perplexos que eles não sabem o que fazer para ter paz. Já tentaram, já procuraram. E o que fazer? A chave para termos paz nos nossos relacionamentos é confiar nas promessas de Deus. É confiar e acreditar na promessa de Deus com uma consciência sincera de que assim como Ele nos perdoou por meio de Cristo, essa graça deve se estender aos nossos relacionamentos. Vejam o que a Bíblia diz: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, bondosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus está dizendo para mim que a chave para ter bons relacionamentos, para ter paz nos relacionamentos, no que depender de nós, é eu e você nos surpreendermos de tal forma com a paz que Deus nos dá, nos surpreender de tal forma com um Deus que nos perdoa, nós sendo indignos do seu perdão, nós não tendo nenhuma condição de merecermos, sendo pecadores que somos, Deus vem de encontro a nós e nos dá paz. Isso deveria cada dia me surpreender de tal forma que nesse espanto, nessa estupefação, eu estendo isso às pessoas que estão ao meu redor. Eu olho para essas pessoas, eu me relaciono com essas pessoas que feriram, que magoaram, que o seu jeito de ser me irrita, que o seu jeito de ser me traz dificuldades, mas eu em Cristo Jesus estendo o que Deus fez comigo, porque eu era indigno do seu perdão, eu era indigno de ter paz com Ele, eu quebrei o seu termômetro preferido.
e escondi. Ele tinha tudo, mas ele preferiu em Cristo Jesus reatar as coisas comigo, me perdoar. E ele diz a mim e a você: aprenda a fazer com que esse sentimento se estenda a outras pessoas. Creia, confie que se você fizer assim, a paz de Deus vai ser estabelecida. Tenha confiança em Deus, acredite nisso. Porque o grande problema é que a gente não acredita, né? A gente quer que as pessoas mudem, as pessoas se arrependam, as pessoas dizem: não, tu é o cara, eu não sou de nada, eu fiz isso. Nós queremos primeiro, antes de estendermos, antes de buscarmos. Mas Deus diz: se depender de vocês, tenha paz com todos. Por isso, nessa noite, eu gostaria de perguntar a você: o Natal é uma realidade na sua vida? A paz de Deus abrange todas as áreas da sua vida? Você usufrui da paz de Deus? Com Ele, consigo mesmo e nos teus relacionamentos? Cristo veio para revelar a glória de Deus em um dia real, que a gente sabe que não foi 25 de dezembro, mas foi um dia em que César Augusto era imperador de Roma e Quirino era governador da Síria. E numa cidade como Canoas, em um vilarejo pequeno, ele interviu na história. E hoje, às 21 horas do dia 28 de dezembro de 2014, na rua Coronel Vicente, 1070, em uma reunião da Igreja Batista Filadélfia de Canoas, Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode revolucionar o seu mundo. Mas você precisa crer e confiar nisso. Vamos orar. Jesus, muitas vezes nós somos assediados com pensamentos, com uma forma de pensar, de acreditar do mundo. E às vezes confundimos tudo como uma história, como uma fábula. Assistimos na TV, no cinema, nos comerciais, uma historinha engraçadinha, bonitinha. Mas, Pai, isso não é uma historinha bonitinha, engraçadinha, isso é uma história real. Deus em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, reconciliando-se consigo os homens que o aceitam. E a paz de Deus se revela. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Se porventura existe alguém que ainda não te conhece como Salvador, como Senhor, que o Espírito Santo de Deus convença agora, que nada mais o acuse diante de Deus, que ele possa estar ao redor de uma mesa onde Deus está sentado sem culpas, que ele possa olhar nos teus olhos em paz. Talvez existam pessoas aqui essa noite, Pai, que até já te conhecem como Salvador, mas têm dificuldades de deixar tu ser Senhor em áreas da sua vida. E por isso tem tido tanta tribulação, tanta ansiedade, tanta preocupação. Não tem tido paz na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos familiares, no seu relacionamento pais com filhos, marido com esposa, esposo com esposa, no seu relacionamento com seus irmãos, no seu relacionamento, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ilumine agora a compreensão, o entendimento, até mesmo aquele que está insensível, está endurecido, e não percebe que do seu lado está uma esposa morrendo, definhando. Não percebe que ao seu lado estão filhos morrendo, definhando. Ele simplesmente endureceu, embruteceu, e ele não consegue perceber a realidade até naquele dia que ele se encontre só. Jesus, nós precisamos de Ti. Eu queria orar com você essa noite, ainda com a sua cabeça curvada, que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você gostaria de dizer: entra na minha vida, perdoa os meus pecados,
Eu quero poder ter a consciência tranquila diante de Deus, comigo mesmo. Eu quero confiar inteiramente em Ti. Eu quero orar com você onde você está. Levante sua mão bem alto, se tem alguém. Temos várias pessoas. Isso, Deus abençoe. Mais alguém? Pode baixar a mão quem já levantou. Tem mais alguém que gostaria de convidar Jesus para entrar na sua vida? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe. Temos ali mais uma pessoa. Vamos ficar de pé. Você que levantou a sua mão convidando Jesus, coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Feche os seus olhos. Você talvez seja membro dessa igreja. Talvez você conheça Jesus, mas existe ansiedade na sua vida. Existe falta de paz em alguma área da sua vida. Existe preocupações. Eu sou muitas vezes confrontado com tantas pessoas que estão com preocupação em relação ao ano 2015, as finanças, a crise no governo, a corrupção, a situação, ao caos. Belém estava sob o domínio romano, debaixo de um império opressor, mas a paz de Deus se revelou. E Deus pode dar a paz a você, que excede todo o entendimento. E se você mesmo sendo cristão precisa que Deus coloque a sua mão sobre o seu coração e fale a Deus qual é a área da sua vida. Talvez seja paz com Ele, talvez você se sinta culpado, mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Talvez o seu problema seja traumas, você não consegue estar em paz consigo mesmo. Talvez o seu problema seja relacional, mas Deus está querendo falar com você. Acredite nisso, confie nisso, porque isso é real. Pai, em nome de Jesus, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. A mim compete compartilhar o Evangelho como aqueles anjos vieram e proclamaram. Existe uma boa notícia, existe uma boa nova. Deus em Cristo Jesus, aleluia, trouxe a reconciliação. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que o aceitam, aos homens que se satisfazem em Deus como Senhor, como Salvador. E que isso seja verdade agora em cada coração, que isso seja verdade em cada família, em nome de Jesus. Quebra toda a barreira, todo o sofisma, toda a estrutura, construção emocional, intelectual, emotiva, que nos leva a viver aquém daquilo que Deus quer para nós, porque Tu és um Deus real, verdadeiro, e isso acontece ainda hoje, aleluia. E que verdadeiramente nós possamos celebrar a paz de Deus, aleluia. E no que depender de nós, vamos estender essa graça, esse amor na vida de cada um, em nome de Jesus, aleluia. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória. Você que levantou sua mão convidando Jesus a entrar na sua vida, nós queremos ajudar nessa caminhada. Não saia sem conversar com essas pessoas que estão com esse colete de cor de laranja. Elas têm uma literatura e um CD gratuitos para que você leve para casa e leia. Saiba mais a respeito desse Jesus. E você, que é cristão, que conhece, reflita, pare, use o entendimento que Deus lhe deu e diga assim: por que que essa área da minha vida está tão tumultuada? Por que que eu sou acometido de tantas ansiedades e preocupações nessa área específica da minha vida? Gente, você ficar 10 minutos, 15 minutos preocupado é uma coisa normal, todo mundo fica. Mas você viver uma vida, entra dia, sai dia, semana após semana, você vira uma pilha, um estresse, isso é falta de fé, de confiança, de acreditar em usufruir Deus na sua vida.
Volte-se a Deus, creia nisso, confie nisso e viva em paz. Para isso Ele veio, para que nós tivéssemos paz. Paz que o mundo não pode dar, e uma paz que excede a todo o nosso entendimento. Jesus nasceu em um dia da história real, em uma cidade verdadeira. É tão verdadeira que agora no ano que vem nós vamos visitá-la. Estamos fazendo uma caravana que vai a Israel no ano que vem, 27 de abril a 7 de maio. E se você quiser ir ver aonde Jesus nasceu, você pode se juntar a nós nessa caravana. Converse comigo. Já temos aí um grupo de irmãos aqui da igreja que estará indo a Israel em 2015. E poderemos estar lá, presenciando a história de um Deus que marcou a história da humanidade. Deus, muito obrigado por esses momentos. Leva-nos guardados e protegidos. Dai-nos uma semana abençoada. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja uma realidade no coração de cada um dos teus filhos. Antes de dizer o amém, eu quero dizer a vocês que ali na saída, o João Marcos, ele está vendendo uns livrinhos para crianças. A razão desses livrinhos é nos ajudar o nosso Centro de Reabilitação Jovens Livres em Blumenau, Santa Catarina. Se você comprar uma literatura daquela, você está ajudando na recuperação de um droga dependente. O trabalho que o pastor José e a irmã Nina começaram lá em Blumenau. Então, procure ali o menino, ajude. Mesmo que você não tenha criança, mas compre e dê para uma criança. E você estará ajudando na dependência, na recuperação de um dependente. Deus os abençoe. E estamos pedidos na graça e na paz, em nome de Jesus. Amém.